Hoje eu vou conversar com um convidado muito especial, o Securato Master, o meu pai. De todas as entrevistas, essa foi a mais diferente, porque era o convidado que eu melhor conhecia. E ainda assim, aprendi coisas novas sobre ele, você acredita? Você vai adorar o papo, muito descontraído, muito bacana, muito rico. Espero que você goste. Bom, eu sou José Roberto Securato Júnior e hoje estou aqui com o José Roberto Securato, que eu brinco que é o Securato Master. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer também, muito contente de estar aqui com você, né? Afinal, é meu filho, né? Está sendo entrevistado pelo meu filho já é uma honra. Não é? Eu também. Não, imagina o filho que não quer entrevistar o pai. Pois é. Pois é, então pelo menos já estou melhor. Muito bom. A dificuldade de você entrevistar seu pai, eu ainda é um pai que tem tantas conquistas, tantas realizações, é que eu conheço muito bem a pessoa que eu estou entrevistando. Então, de assunto tem um monte, né? Tem tanta coisa que eu acho que merece entrar num vídeo, que merece ser discutida, que merece ser explicada. Mas hoje eu escolhi um tema bem compacto, que tem muito a ver com o que os nossos ouvintes estão interessados, que é carreira. Eu queria... e você teve uma carreira de executivo incrível, chegou a diretor estatutário de um banco internacional no Brasil. Eu acho que não tem muito mais longe do que ir além disso, né? E você empreendeu, sempre empreendeu, desde moleque você empreendeu, você tem inúmeros empreendimentos de sucesso, de muito sucesso, de algum fracasso, como todo empreendedor. E eu queria que você falasse um pouco sobre as diferenças do que é ser empreendedor e do que é ser um executivo. Bom, primeiro, acho que ser empreendedor é você perceber alguma coisa, acreditar nela e partir para fazer. E eu sempre fui meio assim, né? Desde pequenininho, desde garoto, né? Colecionava figurinha, né? De jogador de futebol. Eu achava mais interessante jogar bafinha. Bafinha era quando você pega a figurinha, joga e faz ela virar. E com aquilo, se você fosse bom nisso, você conseguia ter muito mais figurinhas, né? E com isso você podia trocar as figurinhas. E eu comprava as figurinhas, às vezes vinha as carimbadas, eu vendia as carimbadas por um monte de outras figurinhas. Então, eu não era mais um negociante de figurinhas do que propriamente um colecionador. Eu acho que eu nunca preenchi nenhum álbum de figurinhas de futebol. Eu consigo saber isso. Né? Então, eu acho que esse foi meu primeiro empreendimento. O segundo empreendimento, meu pai tinha uma fábrica, né? Ele tinha os lápis. Ele dava brindes, lápis, né? Brinde. E os brindes vinham para mim de graça, né? Tinham os maços de lápis. Né? E o lápis custava lá sei lá, um dinheiro da época. Né? E o meu eu vendia por 0,50, eu quero um bruta de um lucro. Então, acho que desde que eu já era empreendedor, e assim era muito mais fácil, né? Depois eu comecei a perceber que havia alguma dificuldade, né? Você nem sempre conseguia ter custo zero nos empreendimentos, né? Que até aqui eu estava mais ou menos nessa linha. Mas eu fiz o ginásio mais ou menos, um ginásio que ficava na Avenida Brasil, muito pessoal daquela zona do Jardim Europa, muito bullying, essas coisas de bullying que vocês veem hoje e tal, sempre teve, né? E você precisa se salvar do bullying, cara, tá? E ser empreendedor é meio que se salvar do bullying, tá? Porque no fundo, o cara fala, você vira e fala, não, eu sou empreendedor. O cara fala, mas o que quer dizer empreendedor? Mas você trabalha mesmo? Então, você não tem esse lado que as pessoas ficam um pouco na dúvida, né? Principalmente se você for empreendedor de várias coisas que não derem certo. Né? Então, realmente, acaba tendo um pouco de bullying. E como é que isso se compara com ser executivo? Bom,
Eu acho que, no fundo, mesmo como executivo, eu sempre fui empreendedor. Nas várias vezes que eu fui executivo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi não levar equipe, não levar time pronto. Eu achava que eu tinha que trabalhar com o time que estava na casa. Eu fui contratado pelas minhas características. E eu tinha que passar essas características para aquele time que estava lá. Porque era muito fácil. Você, tá bom, eu vou, mas tem mais 50 para ir. Tá? E você manda lá os seus 50 embora. Quer dizer, o custo disso é um troço terrível, extremamente desagradável, né? Porque você vem com um time, monta outro. Eu acho que eu, como executivo, acho que eu sempre fui um empreendedor, em primeiro lugar, em fazer aquela equipe que tinha lá suas ideias, sua forma de trabalhar do meu jeito. Eu chegava lá, via lá quem eram os principais líderes, conversava, abria o jogo, aqui vai ser assim, isso eu não gosto que faz isso, não gosto que faz aquilo, logo me abria, primeiro definir o que eu não gosto. Não gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo. Tá? Isso daí é você com o seu time, né? Não, com o time que eu fui trabalhar. Sim, você com o seu novo time. Meu novo time. Não com o seu empregador. Não, meu empregador. Meu empregador me entregou, falei que eu era bom pra caramba, me vendi, né? Disse que eu ia mudar a vida da empresa, se estava perdendo, nós íamos, né, ganhar, né? Não fazer o dobro do nada. Mas, enfim. Mas na hora que formava o time, a primeira coisa é, vocês são meu time, não vou trazer ninguém, não tem ninguém que venha para cá, o time é formado por vocês, mas vamos deixar claro algumas coisas que eu não gosto. E definir claramente aquilo que eu não gostava. Então, a primeira coisa ao assumir um time novo era alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Acho que você define bem o termo, né? Então, o que é alinhamento? Bom, primeiro, horário. Sou um cara que tem que estar horário de cumprir horário para reunião matinal. Reunião matinal tem que ter reunião matinal. Eu quero saber o que aconteceu ontem, qual a tua perspectiva para hoje, o que vão fazer. Essas 3 perguntas eu tenho que responder. Você leu 15 jornais, o que você fez, não me interessa muito, mas você tem que responder essas 15 coisas. Você acha que essa dinâmica da reunião matinal para começar o dia, ela vale para o mercado financeiro, que era o seu ambiente, ou ela vale para qualquer ambiente? Eu acho que vale para qualquer ambiente. Para qualquer time, eu acho que tem que ter uma reunião. Primeiro ponto é o ponto do dia. Todos os dias? Todos os dias. Esse negócio de home office, mesmo que tenha algum dia de home office, acho que tem que ter a reunião de começo de dia. Porque é aquela reunião em que você vai tratar das coisas novas que você ouviu. Porque acabou o dia, e as notícias continuam andando. Às 6 horas da tarde tem jornal, às 7 horas tem outro jornal. De uma hora para outra explodiu um incêndio na Califórnia à noite. Aí mudou um monte de coisa. Ou o Trump falou uma outra coisa, que muda um monte de considerações que você tinha. Para outra, o Trump resolve falar que ele é dono do Canadá, dono do canal do Panamá, e quer comprar a Groenlândia. Bom, isso são mudanças que no dia seguinte vão interferir em qualquer tipo de atividade que envolva comprar e vender coisas, tá certo? Vai mudar a taxa de juros nos Estados Unidos, vai mudar a taxa de juros no Brasil, muda a taxa de juros no Brasil, muda a forma de fazer o financiamento imobiliário, de uma hora para outra você mudou o mercado imobiliário brasileiro. Quer dizer, então eu acho que é fundamental uma reunião de começo de trabalho. Eu sempre achei isso. Essa é uma das primeiras regras que eu sempre coloquei. E você falando, né, como empreendedor nos empreendimentos, como empreendedor, como executivo, parece que você nasceu empreendedor, que isso está um pouco no seu sangue. A minha pergunta é, qualquer um pode empreender? Ou você acha que a pessoa que é empreendedora, ela nasceu assim, ou ela tem alguma coisa diferente lá? Eu acho que qualquer um pode ser empreendedor. Acho que as coisas são... eu acredito numa coisa chamada família. O que é família? É aquela tradução que vai de pai para filho e é um processo evolutivo. Acho muito difícil você fazer as coisas sem passar por uma série de
eventos que vão acontecendo dentro da família. Então, por exemplo, você tem um pai mais empreendedor, você tem maior chance de ser empreendedor. Tá certo? Você tem uma mãe que te dá um upgrade, que te explica alguma coisa, que te ajuda, ou até fazer como a minha, né? Bom, terminei a lição de casa, está boa, mãe? Ela pegava a página, tirava assim do caderno, não está, filho, pode fazer outra vez. Bom, então, isso daqui vai te mostrando que você precisa ter alguns controles. Quer dizer, vamos fazer a lição de uma vez só, né? Vamos fazer de forma que ela fique feliz de uma vez, né? Do que ficar fazendo 2, 3 vezes o raio da mesma lição. Mas isso daqui é um processo, gente. Então, nem todas as famílias estão organizadas para isso. Então, você que, vamos dizer, está começando a entrar no mercado, perceber tal, o que está acontecendo, você pode ter mais facilidade ou menos facilidade conforme o histórico que você tem. Tá? Se você tem um histórico, aproveite esse histórico. Conversa mais com o teu pai, com o teu irmão, quem tem mais experiência. Tal. Se você não tem, procura alguém que tem. Pô, aquele irmão mais velho do teu amigo, pô, um cara legal, vai lá falar com ele. Pô, o pai daquele outro amigo que você acha legal, vai lá conversar com ele. Cara, você precisa aprender a se virar. Esta é a primeira coisa do empreendedor. Se você não conseguir perceber, você tem que conversar com as pessoas que podem acrescentar para você alguma coisa, você não aprendeu a começar a empreender. Quer dizer, acho que essa é a primeira condição do empreendedor. Saber com quem conversa. Tá? Procurar com quem você vai conversar. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz um pouco, o resto eu tive muita sorte, eu tinha um pai que era empreendedor, meus filhos são empreendedores, então isso passou, mas isso daqui é uma questão de deu certo. Veja, quando você fizer isso, a tua família também vai começar a dar certo. Aquela família que você formar também vai ser melhor, porque você vai ser um gerador de novos empreendedores. Então, isso aqui se faz com o tempo, se faz com a história. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, em princípio, qualquer um pode empreender. Mas vai depender muito do ambiente que ele está inserido. E esse ambiente vai ser determinante para dar exemplos, gerar facilidades, dar contexto, e vai ser determinante. E não vai dar garantia nenhuma, né? Não tem garantia que vai dar certo. Exato. O mais comum é você ter esse ambiente já pronto ao seu redor. Mas não precisa ser necessariamente assim. Você pode tentar criar esse ambiente exatamente com as pessoas que estão ao seu alcance. E é mais fácil você fazer isso proativamente, buscando a construção desse ambiente. Acho que essa é a primeira atitude do empreendedor. Se você... Agora é uma pergunta difícil. Você consegue me dar uma decisão de empreendedor que consegue embarcar tanto o empreendedor quanto o executivo empreendedor? Veja, eu passei por várias situações semelhantes. Quando você consegue enxergar aquilo que ninguém está enxergando e é capaz de colocar aquilo em prática, no caso, como um gestor, tá? E ter coragem de vender aquilo, né? Porque tem um monte de gente que você, como gestor, responde para um mundo de pessoas. Você pode acreditar naquela sua invenção, naquela sua criatividade, e está lá no livro, né? Um livro americano, que aquilo que você está pensando é uma grande bobagem. Isso aconteceu comigo. Né? É o caso das opções, acho que você conhece a história, mas aconteceu comigo. Eu bolei uma coisa, né? E num livro americano estava escrito que aquilo que eu tinha bolado era uma grande bobagem, que não tinha nada a ver, que aquilo estava errado, que aquilo era bom. E você conseguir mostrar para os seus superiores que aquilo é uma coisa que dá certo,
pode ser feito, que aquilo é uma ação empreendedora diferente do que todo mundo está pensando e está fazendo, tá? Na ação como gestor. Isso aconteceu comigo no começo do mercado de opções em bolsa aqui no Brasil. Então, esse seria o fato que é o mais característico para mim, que chamou atenção, né? Uma coisa que era empreendedora e eu estava como gestor. Tá? A gente vai falar sobre isso. Vocês provavelmente estão se inspirando na história que o entrevistado está contando para o Securato. E sabe o que todas as histórias têm em comum? Pessoas que se dedicaram e conseguiram atingir seus objetivos. E principalmente na educação. Então eu estou aqui agora para contar e para mostrar para vocês o Tablo. Ele é um marketplace de aulas online que tem como propósito ajudar vocês a encontrar o que você precisa e atingir os seus objetivos. Então a gente ajuda vocês a entrar no mercado financeiro, no mercado de trabalho, conseguir ganhar dinheiro com a gente. Então a gente tem uma linha de afiliado e conteudistas que conseguem ser remunerados. Para conhecer a gente, acesse www.tabula.com.br ou acompanhe a gente nas redes sociais.